Trabalhei por 8 anos como recepcionista noturna de um pequeno hospital em uma cidade do interior de Minas. A regra era clara: após a meia-noite, o saguão principal ficava vazio. Mas, nas últimas semanas, eu não estava mais sozinha. Alguém sentava na última fileira de cadeiras, na penumbra. Eu conseguia ouvir a respiração, mas nunca conseguia ver um rosto. O Hospital Nossa Senhora das Dores, em São João del Rei, tinha um turno da noite que era uma bênção para quem precisava estudar. Era silencioso, quase pastoral. Atendia no máximo 1 ou 2 urgências por madrugada. Eu, Lucas, ficava na recepção iluminada por aqueles fluorescentes barulhentos, com apenas o zumbido do ar-condicionado e o rádio de polícia sussurrando na minha orelha. Meu trabalho era basicamente anotar a entrada de alguém e acionar o enfermeiro de plantão. A paz valia os $850 por mês. Até que a paz acabou. Tudo começou com um som de arrasto. Um ruído seco, como de um sapato com sola de couro sendo arrastado levemente no piso de cerâmica. Era por volta de 1 hora da manhã de uma terça-feira qualquer. Olhei para o corredor vazio que levava aos consultórios. Nada. Achei que fosse o ar-condicionado, uma tubulação velha, qualquer coisa. Desprezei. Mas na noite seguinte, o som veio de um lugar diferente, da própria sala de espera, atrás de mim. Meu posto era uma ilha no meio do saguão. Atrás de mim, ficavam as fileiras de cadeiras de plástico azul, encostadas na parede de vidro que dava para o jardim escuro. Eu não precisava virar para saber que o local estava vazio. Ou deveria estar. A porta da rua estava trancada. O acesso pelo corredor dos pacientes era por uma porta de vai-vem que chiava horrendamente. Ninguém tinha entrado. Mas quando aquele arrasto suave ecoou de novo, veio acompanhado de outro detalhe: o rangido baixo de uma cadeia de plástico cedendo ao peso. Alguém tinha se sentado. Meu sangue pareceu parar nos ouvidos. O zumbido do rádio de polícia sumiu, substituído por um silêncio grosso, opressivo. Eu não conseguia me virar. Era puro instinto, um medo animal que prega você no chão. Fiquei olhando para a tela do computador, vendo o reflexo borrado das luzes do estacionamento no vidro da porta. E no reflexo, entre as sombras das cadeiras, parecia haver uma mancha mais densa. Uma ausência de luz onde deveria haver o vazio. Passaram-se minutos. Ou horas. Só consegui me mover quando ouvi o clique alto da maçaneta da porta dos fundos, a do corredor dos funcionários. Era o José, o enfermeiro, vindo buscar mais uma xícara de café. Tudo tranquilo, Lucas? Ele perguntou, bocejando. Minha voz saiu rouca, seca. Tá quieto. Tudo normal. Ele passou por mim, indo em direção à copa, e olhou distraidamente para a sala de espera. Não fez nenhum comentário. Não parou. Não olhou 2 vezes. E foi aí que o verdadeiro gelo desceu pela minha coluna. Se ele não viu nada, se aquele espaço estava vazio para ele, o que diabos estava sentado ali, naquela penumbra, que só eu conseguia sentir? A noite passou num estado de agonia suspensa. Eu não ouvi mais o arrasto, não ouvi mais a respiração. Mas a sensação permaneceu. A clara, inequívoca e esmagadora sensação de estar sendo observado. Não com hostilidade, não com curiosidade. Era uma observação passiva. Como quem olha para um aquário, para um formigueiro, para algo que não é totalmente real para quem observa. Na manhã seguinte, ao passar o plantão para a moça do dia, quase perguntei se ela já tinha tido alguma experiência estranha na madrugada. Mas as palavras morreram na minha garganta. Como eu iria formular isso? Oi, Cláudia. À noite às vezes tem uma presença que senta nas cadeiras. Eu pareceria louco. E, pior, se ela dissesse que não, que nunca viu nada, isso só confirmaria que o problema estava em mim. Decidi calar. A segunda noite foi pior. Eu cheguei para o plantão já com o estômago em nós. A noite caiu sobre São João del Rei, e com ela veio um frio úmido típico do inverno mineiro, que entrava pelos vãos das portas. Às 0h30, a sensação voltou. Desta vez, não houve arrasto. Não houve rangido de cadeia. Foi uma mudança súbita na pressão do ar, no silêncio do ambiente. O zumbido do ar-condicionado pareceu se afastar, como se fosse abafado por alguma coisa. E então, veio o peso do olhar. Era fixo.
vindo daquele mesmo ponto, na última fileira, no canto mais escuro, onde a luz do poste do jardim não alcançava. Eu sentia na nuca, nos ombros, uma coceira profunda, um mal-estar físico. Meus dedos suavam em cima do teclado. Eu me peguei segurando a respiração, ouvindo. E ouvi. Era baixo, quase um sussurro dentro de um outro sussurro. Era o som de uma respiração lenta, muito lenta. Não a respiração ofegante de um doente, nem a respiração pesada de alguém dormindo. Era regulada, intencional. Como se quem quer que estivesse ali escolhesse inspirar e expirar naquele ritmo, apenas para provar que estava viva, ou que não estava. Foi mais do que eu podia aguentar. Aos trancos e barrancos, me levantei, fazendo a minha cadeira de rodinhas render alto no silêncio. Caminhei até o bebedouro, do outro lado do saguão, longe do meu posto. Meu coração batia feito um tambor. Não olhe para trás, eu pensava. Não olhe. Bebi um gole de água, fria e insossa. E então, no reflexo enferrujado da chapa de metal acima do bebedouro, eu vi a forma. Uma silhueta sentada, imóvel, indistinta. Mas ali, eu não gritei. Não corri. Uma resignação profunda tomou conta de mim. Era real. Não era minha imaginação. Algo, ou alguém, passava as madrugadas comigo naquela sala de espera vazia. E, pelo visto, não tinha a menor intenção de ir embora. A resignação durou pouco. Foi substituída por uma paranoia meticulosa, silenciosa. Decidi que, se aquilo ia fazer parte da minha rotina, eu precisava entendê-lo. Ou, pelo menos, comprovar que não estava ficando louco. Comecei a traçar padrões. A presença, eu já a chamava assim, na minha cabeça, não aparecia todas as noites. Vinha sempre após a meia-noite, e nunca depois das 4 horas da manhã. Parecia preferir as noites mais frias, quando o nevoeiro descia da Serra do Lenheiro e encobria os vitrais da igreja matriz lá fora. E havia um detalhe crucial: ela só se manifestava, ou eu só a percebia, quando eu estava absolutamente sozinho no saguão. Se o José, o enfermeiro, ficava mais de 5 minutos conversando comigo, a sensação se dissipava. Era como se a presença exigisse solidão para se materializar. Foi quando comecei a investigar o hospital. Não de forma ativa, mas prestando atenção em conversas antigas. O Hospital Nossa Senhora das Dores foi fundado nos anos 1950, e muita gente da cidade nasceu e morreu ali. Em um almoço com os funcionários mais antigos, a faxineira Dona Marisa comentou algo que me fez gelar. Essa sala da recepção antiga, onde o Lucas fica, já foi a capela, sabiam? Ela disse, espetando um pedaço de frango. Nos anos 60, os velhos ficavam ali, velados, enquanto a família esperava no corredor. Mudaram depois que construíram o velório novo atrás. Uma antiga capela. Um antigo velório. Fiquei pensando naquilo. Será que a minha visita noturna era algum resquício? Algum eco? A ideia me assustou, mas também trouxe um alívio perverso. Se era um fenômeno ligado ao lugar, e não a mim, então eu não estava enlouquecendo. Decidi fazer um teste. Na próxima noite em que a sensação começou a pesar, por volta da 1 hora, eu não fiquei paralisado. Com um esforço sobre-humano, peguei meu celular, fingi me alongar e, no movimento suave, apoiei o telefone em pé contra o monitor do computador, com a câmera traseira apontada para a sala de espera. Ativei o modo vídeo. Eu não olharia pela câmera na hora. Só iria revisar a gravação depois. Era uma forma de ver sem ter que encarar diretamente. A gravação durou 30 minutos. Quando revi, no final do meu plantão, com a luz do dia já raiando, meu suor foi frio. Nos primeiros 20 minutos, só havia o saguão vazio, iluminado pelo frio das lâmpadas fluorescentes. Minhas costas, tensas, na frente da tela. O som do meu teclado sendo digitado nervosamente. E então, no minuto 22h17, algo aconteceu. Uma das cadeiras da última fileira, a do canto direito, moveu-se. Foi quase imperceptível. Não foi arrastada. Não houve som. Foi como se ela tivesse afundado alguns milímetros, acomodando um peso que não estava ali antes. E na sequência, o foco automático da câmera, que estava ajustado para o plano geral, deu uma leve tremida,
como se tentasse focar em algo que agora ocupava aquele espaço. Algo que a lente não conseguia capturar com clareza, mas que os sensores detectavam como uma alteração no campo visual. Não havia uma figura. Não havia um vulto. Havia apenas uma perturbação no ar. Uma área levemente distorcida, como o calor que sobe do asfalto no verão, mas estática, no formato de uma pessoa sentada. E se eu aumentasse o volume ao máximo, acima do zumbido, eu ouvia a respiração. Lenta. Regulada. A mesma que eu sentia na nuca. A prova estava ali. Não era loucura. Mas o que eu fazia com isso? Mostrar para o José? Ele me olharia com pena e me indicaria um psiquiatra. Mostrar para a diretora? Perderia meu emprego por comportamento inadequado e fantasia perturbadora. A prova, em vez de me libertar, me prendeu ainda mais. Agora eu sabia, e ter que conviver com esse conhecimento, sozinho, era um fardo pior que a dúvida. As noites se tornaram um jogo de gato e rato silencioso. Eu fingia normalidade. Digitava relatórios, lia artigos na internet, ouvia o rádio com fones de ouvido, mas sempre com o ouvido atento, sempre com a percepção das bordas dilatada. A presença, por sua vez, parecia se alimentar da minha atenção sutil. Quanto mais eu tentava ignorá-la, mais sólida ela se tornava. Comecei a notar outros detalhes. Às vezes, de manhã, quando eu ia trancar a porta do jardim, sentia um cheiro fraco no ar perto das cadeiras. Não era desagradável. Era o cheiro de chuva em terra seca, de papel antigo, de um cômodo fechado por décadas. E então, aconteceu o incidente com o Sr. Almir. Ele era um paciente frequente, diabético, que vinha fazer curativo no pé às quartas-feiras. Naquela madrugada, ele teve uma queda de pressão e a filha o trouxe correndo. Eram quase 3 horas da manhã. Eu abri a porta, acionei o José, e o ajudante de enfermagem veio com a cadeira de rodas. Enquanto esperávamos o médico de plantão descer, o Sr. Almir, pálido e suado, ficou sentado na recepção, justamente na primeira fileira de cadeiras, de costas para tal última fileira. Eu estava atrás do balcão, preenchendo a ficha de entrada, quando vi o rosto do Sr. Almir mudar. Ele estava olhando para o chão, mas seus olhos, lentamente, se ergueram. Não para mim. Não para a porta. Ele olhava para o espaço atrás dele, refletido no vidro escuro da porta de entrada. Seus olhos se arregalaram. A boca entreaberta. Ele começou a tremer. Tem alguém, ele sussurrou, a voz áspera, cheia de pavor. Tem alguém sentado ali atrás. O ar saiu dos meus pulmões. O ajudante de enfermagem, que estava ao lado dele, olhou para trás, confuso. Onde, seu Almir? Tá vazio. É o reflexo. O senhor tá passando mal. Não é reflexo. A voz do senhor Almir saiu num ganido. Ela tá olhando pra gente. Por que ela tá olhando? Ele começou a se agitar, tentando se levantar. O ajudante segurou-o, tentando acalmá-lo. Eu estava congelado. Ela. Ele tinha usado o pronome feminino. E ele tinha visto algo. Algo que não era apenas uma sensação minha. José chegou nesse momento, avaliou a situação e rapidamente levou o Sr. Almir para uma sala de observação, afastando-o da recepção. O ajudante o seguiu, balançando a cabeça, comentando baixinho. Coitado, a pressão baixa e a mente prega peça. Eu fiquei sozinho no saguão novamente. O susto do Sr. Almir tinha dissipado a sensação. A presença tinha ido embora. Mas o que ele disse ecoava na minha mente. Ela tá olhando pra gente. Foi a primeira vez que alguém mais percebeu. E foi a confirmação de que eu não estava imaginando coisas. Também foi o momento em que percebi que aquilo não era inofensivo. Podia afetar os outros. Podia causar pânico. A partir daquele dia, o medo mudou de qualidade. Já não era mais o medo do desconhecido, do inexplicável. Era o medo de que aquela coisa silenciosa, que só se manifestava na solidão, um dia decidisse fazer algo mais do que apenas sentar e observar. Ou pior, o medo de que ela já estivesse fazendo, e eu, na minha ignorância, não soubesse qual era o seu verdadeiro propósito ali, naquela antiga capela, na penumbra das madrugadas mineiras. A experiência do Sr. Almir virou um segredo meu ainda mais pesado. Era uma confirmação que eu nunca tinha desejado. Agora, eu não só sabia que a presença era real,
Como sabia que ela podia ser percebida por outros em estados de vulnerabilidade? Isso transformou meu trabalho em uma vigília constante. Eu não era mais apenas um recepcionista, era um vigia, um guardião involuntário de um fenômeno que ninguém mais queria ver. Comecei a evitar que os pacientes esperassem no saguão após a meia-noite. Se alguém chegava para uma emergência, eu acelerava o processo, levando a ficha diretamente para a enfermaria ou insistindo para que a pessoa aguardasse na salinha de atendimento, mais iluminada e com a porta aberta. Inventava desculpas. O ar-condicionado daqui quebrou, está um frio desumano, ou vamos lá para a salinha que é mais privativo. José estranhou minha nova proatividade. Você tá ficando ambicioso, Lucas. Quer meu emprego? Brincou ele, um dia. Só quero fazer o certo, Zé. Aquela recepção à noite não é um lugar bom para se esperar. Ele me olhou por um segundo, a brincadeira sumindo do rosto. Às vezes dá uma vibe esquisita mesmo. Aqueles corredores vazios. Ele sentia também. Não tão forte quanto eu, mas sentia. Era um alívio ínfimo, mas ainda assim, eu não tinha coragem de puxar o assunto. Era como se falar sobre isso desse à presença mais força, mais realidade. Foi então que decidi fazer uma busca nos arquivos. O hospital ainda guardava pastas antigas de papel em um depósito no subsolo, coisas anteriores à digitalização. Nos meus horários de folga, durante o dia, comecei a descer lá, sob o pretexto de organizar coisas para a diretoria. O cheiro de mofo e poeira era denso. A luz era fraca. Revirei caixas com registros dos anos 80, 70, até chegar às mais antigas, dos anos 60. Procurava por qualquer coisa anormal. Uma morte suspeita. Um paciente desaparecido. Um incidente na antiga capela. As anotações eram burocráticas, secas, óbito por pneumonia, alta pós-parto, transferência para o HC de BH. Nada parecia se destacar. Até que, em uma pasta quase desmanchando, com a data de 1964, encontrei um registro diferente. Não era um prontuário médico. Era uma folha solta, um memorando interno, datilografado, com a assinatura do então diretor. O assunto, em letras maiúsculas, me fez parar. Interdição temporária da antiga capela, sala de espera. O texto era curto e evasivo. Determina-se a interdição do espaço da antiga capela para uso como sala de espera noturna, a partir desta data, até novo aviso. Os pacientes em espera deverão ser acomodados no corredor anexo à administração. Motivo: queixas recorrentes da equipe de plantão sobre condições atmosféricas desfavoráveis e sensação de mal-estar que impedem a prestação adequada do serviço. Condições atmosféricas desfavoráveis. Sensação de mal-estar. Era um eufemismo perfeito, burocrático e assustador. Eles tinham fechado a sala por isso. Mas o memorando era de 1964. Por que reabriram? Folheando mais páginas, encontrei uma autorização, de 1998, para reforma e reabertura da área da recepção antiga, assinada por um diretor novo, que provavelmente não sabia da história ou não acreditou nela. Eles tinham pintado as paredes, trocado o piso, colocado novas cadeiras de plástico sobre o mesmo solo onde, décadas antes, caixões tinham repousado. E achado que isso bastaria para apagar o passado. A descoberta não me trouxe respostas, só confirmou a antiguidade do fenômeno. Ele era mais velho que eu, mais velho que o hospital moderno. Era parte daquele lugar. E eu, tolo, tinha aceitado um emprego noturno para ficar sozinho com ele. Uma noite, talvez a mais difícil, a presença se manifestou de uma forma nova. Não foi com a respiração, nem com o peso do olhar. Foi com um som de choro. Era baixíssimo, quase abaixo do limiar da audição. Um pranto contido, abafado, como de alguém que tenta chorar sem fazer barulho. Vinha, claro, da última fileira. Não era assustador no sentido tradicional. Era desolador. Era um som de uma tristeza tão profunda e tão antiga que parecia ressoar com a umidade das paredes da antiga capela. Encheu o saguão de uma melancolia física, pesada, que me fez sentir um vazio no peito. Naquele momento, o medo deu lugar a uma coisa pior. Uma pena aguda e paralisante. Quem quer que estivesse ali, ou o que quer que fosse, estava sofrendo. E o sofrimento dela era tão real e palpável quanto o frio que entrava pela porta.
Pela primeira vez, me peguei pensando não em como me livrar daquilo, mas em acalmá-la. Em dizer que estava tudo bem. Mas como você fala com uma sombra que chora? Me levantei. Devagar. O choro parou imediatamente, substituído por uma tensão aguçada. Senti o foco do olhar dela em mim, intenso, expectante. Caminhei até o balcão de café, peguei um copo de água. Minhas mãos tremiam. Está tudo bem, sussurrei, não para a sala, mas para o ar, para mim mesmo. O silêncio que se seguiu foi diferente. Não era mais o silêncio da observação passiva, nem o da tristeza. Era um silêncio carregado, tenso. Como se uma regra não escrita tivesse sido quebrada. Como se eu tivesse reconhecido sua existência de uma forma que não era permitida. As noites seguintes foram as mais tensas de todas. A presença agora vinha mais cedo, e ficava mais tempo. Já não se limitava à última fileira. Às vezes, a sensação de estar sendo observado vinha do corredor escuro à minha esquerda. Outras vezes, era como se ela estivesse em pé, bem atrás do meu ombro direito, olhando para a tela do computador junto comigo. Nunca senti um toque, nunca vi uma forma definida. Mas a proximidade era sufocante. Era como dividir um quarto pequeno com um estranho que você não pode ver, mas cuja respiração você sente no pescoço. José notou que eu estava acabado. Você tá parecendo um fantasma, Lucas. Tá dormindo? Perguntou, sério. O turno da noite pesa, Zé. Você sabe. Às vezes pesa mais para uns do que para outros. Ele respondeu, enigmático. Se precisar trocar de turno, fala. Acho que a Neuza do arquivo tá querendo trocar de turno. Era a saída lógica, óbvia. Pedir para voltar para o diurno, perder um pouco do salário, mas recuperar minha sanidade. Mas uma teimosia doentia tinha se apoderado de mim. Eu precisava entender. E, de uma forma perversa, a presença tinha se tornado uma companhia. Uma companhia terrível, angustiante, mas companhia. O vazio total da madrugada agora era preenchido por essa tensão constante. Ter medo era melhor do que ter nada. Além disso, havia uma última coisa que eu precisava fazer. Uma comprovação final, não para mim, nem para os outros, mas para o próprio fenômeno. Eu precisava olhar. Diretamente. Não por reflexos, não por câmeras. Virar para a última fileira, na madrugada mais silenciosa, e encarar o canto onde ela sempre se sentava. Marquei mentalmente a data. Seria na próxima lua nova, quando a escuridão do jardim seria total, e o silêncio da cidade, absoluto. Seria a noite em que eu perguntaria, sem palavras, o que ela queria. Ou seria a noite em que ela finalmente mostraria a resposta. O plano era simples. Era suicida. Mas depois de meses naquele limbo de medo e curiosidade, era o único passo que me restava. A noite da lua nova chegou com um céu pesado, encoberto, que engolia até a luz fraca das estrelas. O ar estava parado, e um silêncio incomum pairava sobre São João del Rei, como se a cidade toda estivesse segurando a respiração. Eu entrei no hospital sentindo o peso da decisão no peito. Era uma decisão estúpida, eu sabia. Ninguém em sã consentimento procura um confronto com o invisível. Mas a sanidade já era um conceito relativo para minhas semanas. Meu turno começou como sempre. Preenchi planilhas, ouvi o rádio em volume baixo, tomei café aguado. Mas cada minuto que passava era um passo mais perto da minha hora marcada. Eu havia decidido que seria às 3h33. Um horário arbitrário, mas que no meu estado paranoico parecia certo. Um número ímpar, repetido, fora da rotina. Às 2h, a sensação chegou. Não foi gradual. Foi como se alguém tivesse acionado um interruptor. O ar ficou mais frio, mais denso. O zumbido distante do ar-condicionado parecia vir de outro cômodo. Eu mantive os olhos na tela, fingindo normalidade, mas meu coração batia com tanta força que eu temia que o som ecoasse pelo saguão vazio. As mãos suavam em cima do teclado. Cada segundo era uma tortura. 3h15, 3h20. A presença parecia mais presente do que nunca. Não era apenas uma observação, era uma expectativa. Como se ela também soubesse que algo diferente estava prestes a acontecer. 3h30. Levantei-me para pegar água, ganhar tempo, ou coragem.
No reflexo do bebedouro, a forma na última fileira parecia mais definida. Não era uma imagem, mas uma concentração de escuridão, uma mancha que negava pouca luz ambiente. Meu estômago embrulhou. 3h33. Foi agora. Respirei fundo, o ar frio queimando meus pulmões. Minhas pernas pareciam de chumbo. Lentamente, muito lentamente, afastei minha cadeira do balcão. O ranger das rodas foi um estrondo no silêncio sagrado. Virei meu corpo, enfrentando a sala de espera. Meus olhos se ajustaram à penumbra. As fileiras de cadeiras azuis estavam ali, perfeitamente alinhadas, vazias. Todas, exceto uma. Na última cadeira do canto direito, havia uma ambiguidade. Não era uma pessoa. Não era um fantasma com contornos definidos. Era como se o espaço ali estivesse ocupado por uma ideia, por uma memória com tanta força que perturbava a realidade. O ar tremulava levemente, como sobre o asfalto quente, mas emitindo um frio que chegava até a minha pele. Dava para discernir, talvez pela sugestão da mente, uma postura. Alguém sentado, ereto, com as mãos no colo. E acima, onde seria o rosto, havia apenas um vazio mais profundo, uma ausência que, paradoxalmente, olhava. Eu não consegui ver olhos. Mas senti o olhar. Era avassalador. Não era hostil. Não era benigno. Era atento. Como o olhar de um juiz avaliando uma prova, ou de um colecionador observando um inseto raro. Um olhar que me reduzia à minha essência mais básica, um ser vivo, assustado e insignificante. O tempo parou. Ficamos ali, eu e aquela perturbação no ar, em um silêncio que tinha peso, que tinha gosto de ferrugem e poeira antiga. Eu esperava sentir um pavor incontrolável, o impulso de fugir correndo. Mas o que veio foi um cansaço profundo, e uma pergunta que brotou dos meus lábios num sussurro que não planejava. O que você quer? A pergunta ecoou no silêncio gélido. Nada mudou. A forma não se moveu. O frio não aumentou nem diminuiu. Mas, então, veio a resposta. Não foi uma voz. Foi uma impressão, uma certeza que se implantou diretamente na minha mente, como uma lembrança que não era minha. Não eram palavras, eram conceitos puros, traduzidos para o meu entendimento. Espera. Acompanha. Lembra. E junto com esses conceitos, vieram flashes, sentimentos emprestados. A solidão de décadas em um canto escuro. A passagem de centenas de pessoas, nenhuma sentindo, nenhuma vendo. O lento apagar das lâmpadas de uma época, substituídas por outras. O cheiro de velas, de flores murchas, de desinfetante novo cobrindo o velho. A dor de ser esquecido, não por uma pessoa, mas pelo próprio mundo, reduzido a um eco em um lugar que nem mesmo lembrava de seu propósito original. Ela não estava ali para assustar. Estava ali porque aquela era sua única âncora ao que um dia foi. E o ato de esperar, de observar, era tudo o que lhe restava. Um reflexo preservado no tempo, como uma imagem queimada em uma tela. A compreensão me atingiu como uma onda física. Meus joelhos fraquejaram. Não era um monstro. Era uma ausência que insistia em existir. Um hábito do próprio lugar que se recusava a morrer. A forma começou a se dissipar. Não como uma fumaça que se esvai, mas como uma tensão que se desfaz. O ar parou de tremular. O frio específico daquele canto começou a se misturar com o frio geral do saguão. Em segundos, não havia mais nada de anormal na última fileira. Apenas uma cadeira de plástico vazia. A sensação de estar sendo observada desapareceu. Pela primeira vez em meses, o saguão noturno do hospital era apenas o que parecia ser. Um lugar vazio, silencioso e um pouco melancólico. Fiquei de pé ali, parado, por um tempo que não sei medir. O alívio foi imenso, mas também veio acompanhado de uma tristeza profunda e esquisita. Eu tinha minha resposta, e ela era pior do que qualquer monstro. Era a constatação de que alguns lugares guardam dores tão antigas e quietas que elas viram parte da paisagem. E que alguns de nós, por acaso ou por destino, podemos nos tornar brevemente conscientes delas. Quando o dia começou a clarear, tratei de finalizar meus relatórios. Passei o plantão para Cláudia, com um sorriso cansado. Naquele mesmo dia, pedi para trocar de turno. Inventei um problema de saúde. Disse que o médico recomendou que eu voltasse a dormir de noite.
A diretoria, com certa relutância, me transferiu para o arquivo durante o dia, com um corte de $120 no salário. Aceitei numa boa. Às vezes, ainda passo pelo saguão à noite, para deixar ou buscar um documento. A sala de espera está sempre vazia, iluminada pela mesma luz fria. Nunca mais senti aquela presença, aquele olhar, aquele frio específico. Talvez porque eu não esteja mais sozinho o suficiente. Talvez porque, ao vê-la e ao fazer a pergunta, eu tenha quebrado o encanto de alguma forma. Ou talvez porque, ao ser verdadeiramente vista e reconhecida, mesmo que por um instante, aquela memória dolorosa e insistente tenha finalmente encontrado um pouco de paz. Não sei. Mas sei que nunca mais conseguirei sentar em uma sala de espera vazia, em qualquer lugar do mundo, sem sentir um arrepio na nuca. E sem me perguntar o que, ou quem, mais pode estar ali, não para nos fazer mal, mas simplesmente porque esqueceu, ou nunca soube, como ir embora.